ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje a igreja aqui no Brasil celebra a festa da Epifania do Senhor. Nós sabemos que é uma festa celebrada no dia 6 de janeiro, uma festa que nós popularmente chamamos festa de Santos Reis, mas que aqui no Brasil nós sempre celebramos no domingo para favorecer a presença dos fiéis, pois é uma festa, uma data muito importante. Então a solenidade da Epifania, da manifestação do Senhor, foi transferida para este domingo. E o que nós celebramos hoje? O que a igreja celebra? Lembrando destes reis que vão visitar Jesus para lhe oferecer os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Primeira coisa, a gente precisa entender que antigamente, para que nós fizéssemos parte do povo de Deus, nós precisávamos ter o sangue dos judeus. Nós precisávamos pertencer à descendência deles, das 12 tribos de Israel. A maneira de pertencer ao povo de Deus era através do sangue, da descendência sanguínea. A festa que hoje nós celebramos revela um Deus que abre a salvação, que estende a salvação, não só para as 12 tribos de Israel, seus descendentes, mas também para os povos pagãos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós provavelmente não somos das 12 tribos de Israel, não temos este sangue, mas nós temos a fé dos 12 apóstolos, nós temos a fé daqueles que agora se tornaram as colunas da igreja. Então, a maneira de nós pertencermos hoje a Deus é através da fé e a adesão a Jesus Cristo através do batismo e da observância dos seus mandamentos, da sua palavra. Não precisamos ter mais o sangue, precisamos ter a fé dos apóstolos, dos 12 apóstolos. A salvação, então, se estende aos pagãos, e é isso que nós vemos revelado nesta visita que os santos reis fazem a Jesus. Ele não veio só para Israel, ele não veio só para o resto de Israel, até porque Israel mesmo já tinha esquecido, abandonado a promessa. Tanto é que Herodes
E o povo de Jerusalém fica perturbado, eles ficam perturbados com a notícia de que havia nascido o rei. Eles deveriam ficar felizes, eles deveriam se alegrar como se alegraram os pastores, como ficaram alegres Maria e José, como ficaram alegres os reis pagãos, que agora não são mais pagãos, porque agora estão aonde devem estar, diante do verdadeiro Deus, diante do verdadeiro Rei. Eles se alegraram. Agora a elite de Israel, o rei, os sacerdotes, a população de Jerusalém, todos eles ficaram perturbados. Deveriam ficar alegres, mas eles já tinham se esquecido da promessa. Já tinham se habituado com aquilo que eles tinham, eles não precisavam de um Salvador, já se sentiam salvos, já se consideravam salvos, não precisavam de um Messias. Então, Jesus estende a salvação aos povos pagãos, e é graças a isso que nós, que somos da descendência dos pagãos, estamos aqui. Estamos aqui porque hoje temos a fé dos apóstolos, temos a fé dos santos reis, que abandonaram o seu paganismo, abandonaram a sua falsa religião, a sua falsa doutrina e renderam-se ao Deus verdadeiro. E a importância desta festa de hoje não é só nos lembrar que nós fomos atingidos e alcançados por Jesus Cristo, porque a salvação se estendeu a nós, se abriu também aos pagãos. Não é só isso, não é só lembrar no sentido de termos gratidão por aquilo que aconteceu. Podemos falar pelo menos de duas consequências, da festa de hoje. Uma delas é esta: quando os reis vêm ao encontro de Jesus, ou quando Deus se revela, primeiro, porque Jesus também nasceu no coração daqueles reis antes deles encontrarem Jesus. Porque é só isso que explica o fato deles terem deixado a sua terra, terem lido o sinal no céu, terem sido capazes de compreender estes sinais dos tempos e terem vindo até Jesus, porque Deus foi ao encontro deles. Eles tiveram fé antes mesmo de terem visto Jesus. E notem que a fé deles não está vinculada a nada extraordinário que eles viram ali, porque eles viram uma criança pequenina, frágil, nos braços da sua mãe, mas não questionaram: essa criança deveria estar no palácio de Herodes? Essa criança não deveria estar aqui, deveria estar num lugar melhor, num lugar mais chique, num lugar mais elegante. Como é que o rei de vocês nasce aqui? Não deve ser esse, não, a gente deve estar enganado. Não, mas eles já tinham fé, eles já tinham aderido a Deus antes mesmo de terem se encontrado com Ele. Então a primeira consequência é essa: a salvação se estende até nós. Segundo, e aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é muito importante, para que vocês superem a ideia equivocada, sacrílega, errada, demoníaca, de que nós não precisamos nos converter a Jesus. Nós precisamos apenas ter alguma fé, seguir alguma religião, porque afinal de contas, todo Deus, ou todos são o mesmo Deus, ou toda religião é boa, ou toda religião salva. Nós temos que tirar isso do nosso vocabulário. Isso não pode fazer parte do vocabulário do católico. Quando eu digo que toda religião é boa, que todos os deuses são o mesmo Deus,
Ou nós acreditamos todos no mesmo Deus? Eu coloco Jesus, o Verbo encarnado, o verdadeiro Deus, o Filho de Deus que se fez carne, no mesmo nível da pomba-gira, no mesmo nível da Iemanjá, no mesmo nível de Buda. Eu coloco Jesus no mesmo nível dos 3.000 deuses que os hinduístas têm. É tudo o mesmo Deus, toda religião salva, toda religião é boa, o que importa é ter fé. Se isso que nós falamos, quer dizer, eu não falo isso, mas eu já escutei, e provavelmente todos, absolutamente todos aqui já escutaram isso, de alguém. Tomara que não seja você que tenha falado, mas se foi, peça perdão e pare de falar. Mas, se isso é verdade, me explica por que esses reis saíram da sua terra. Por que eles deixaram o seu paganismo, a sua magia, a sua feitiçaria, a sua religião errada, para se renderem ao Deus verdadeiro, dando a Ele ouro, incenso e mirra, dizendo, Ele é Deus. Aliás, o ouro, Ele é rei. O incenso, Ele é Deus. A mirra, Ele é o Deus que se fez carne, de verdade. Por isso não me escandalizo se Ele está no colo de uma mãe. E vai morrer, é o nosso Salvador. Ele é mortal, é um Deus que se fez mortal. Me explica por que esses reis correram este perigo? Porque eles tapearam Herodes. Vocês viram no final do Evangelho? Herodes falou, passa aqui e me dê informações. Os reis passaram por outro lugar, avisados por Deus. Correram risco. E a gente sabe que depois disso Herodes mandou matar todas as crianças, para tentar atingir Jesus. E não atingiu, porque São José fugiu com Maria e o menino para o Egito, avisado também em sonho. Me explica por que eles tiveram todo este trabalho. Por que eles vieram adorar este menino, nessas circunstâncias que vocês conhecem? Não tem sentido nenhum. Ah, mas é uma questão diplomática, porque são reis que representam as nações pagãs, que vieram ali adorar o rei que tinha nascido, presentear o rei que havia nascido. Questão diplomática. Se foi diplomático, por que eles saíram da casa de Herodes e foram lá em Belém atrás do menino e não voltaram? Não foi nada diplomático, foi questão de fé. Não foi só para cumprir protocolos. Eles vieram atrás do Deus verdadeiro e ajoelhando-se, renderam a Ele. Eles renderam-se ao Deus verdadeiro. E esta é a consequência da festa de hoje. Os pagãos precisam se converter. Aqueles que estão fora da igreja precisam se converter. Mas isso acontecerá mais facilmente se nós que somos convertidos formos de fato convertidos. Primeira coisa, a gente precisa acreditar na nossa religião. A gente precisa acreditar no nosso Deus e dizer, Ele é o Deus verdadeiro, não há possibilidade de ter outro. Se esse é o verdadeiro, os outros são falsos. Não tem como ter 2 deuses, 10.000 deuses, 3.000 deuses, não, é impossível. Filosoficamente falando é impossível. Teologicamente falando não é possível. Então a gente precisa ter essa convicção de que nós adoramos o Deus verdadeiro, seguimos o Deus verdadeiro na religião verdadeira. E eu tendo essa convicção, eu tenho que anunciar, eu tenho que transmitir esta verdade para outros, com coragem, com determinação, com confiança, com fé. Eu não posso ir mais ou menos, olha, minha religião é boa, mas você está indo na igreja? Sim, mas o que importa é ir, o que importa é ter fé. Se está indo no centro espírita, tem problema não, continua indo, porque o que importa é fazer o bem, o que importa é o amor. E não tem ninguém que fala mais de caridade do que os espíritas, dizem os católicos, insultando a sua igreja.
porque ninguém faz mais caridade do que a igreja. Materialmente falando, ninguém faz mais caridade do que a igreja católica. Espiritualmente falando, nem se fala. Porque caridade não é só dar coisas para os outros, caridade é amar o outro, porque Cristo habita no outro, ou seja, amar a Cristo. A verdade... Não foi mosquito agora. A verdadeira caridade consiste em amar a Deus. Amar a Deus também no irmão, e sobretudo no irmão que sofre, mas é a Deus. Os espíritas não amam a Deus, eles amam, eles fazem caridade para terem benefícios na outra vida, na reencarnação, voltarem em coisa melhor, se purificarem, etc. Ah, padre, então agora nós vamos fazer uma cruzada contra os espíritas, uma cruzada contra os hinduístas, uma cruzada contra os judeus, uma cruzada contra os muçulmanos, uma cruzada contra aqueles que vão no candomblé. Nós vamos fazer isso? Não. Do ponto de vista material, nós não vamos sair aí com armas na mão, matando todo mundo que não pensa igual a gente. Não vamos fazer isso. Converter as pessoas na marra, não é isso que eu estou falando, é evidente que não. Mas nós vamos anunciar, pregar o Evangelho com a vida e com as palavras, tendo aquela convicção de que a minha fé é verdadeira, de que o meu Deus é verdadeiro, e que é caridade anunciá-lo para o outro, por amor ao irmão. Eu preciso dizer a verdade. Agora, se ele disser no fim, eu não quero, eu não acredito, eu não quero seguir isso, a gente respeita, a gente deixa, a gente tolera essas pessoas, mas por amor a elas nós não podemos deixar de anunciar com a vida e com as palavras, de que Jesus é o Deus verdadeiro, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai e o Espírito, é o único Deus que nós servimos, adoramos, amamos. Jesus é o Deus verdadeiro, e é isso que nós vemos nesses magos, nesses reis magos, que vêm trazer os seus presentes e adorar o menino Jesus. Eles vêm adorar, viemos adorar o menino Jesus. Por que eles iam adorar alguém que não é Deus? Não tem sentido. Eles não vieram só conhecer, não é só a tia que veio conhecer, ou o tio que veio conhecer o recém-nascido, para ver se é fofinho, não tem nada disso. Vieram adorar, sabendo que, como eu faço, né, vou conhecer, mas eu vou rezar, né, pelos recém-nascidos, não é só conhecer não. Vieram adorar, porque é Deus, e nesse gesto, nesta profissão de fé, eles revelam que estão agora convertidos, mudaram de vida, abandonaram o paganismo. Queridos irmãos, vamos pedir a Jesus, que nasceu para nós, que nasceu para os pagãos, que nasceu para todo homem, e portanto quer salvar a todos, quer ser o salvador de todos, que coloque em nosso coração este desejo de anunciá-lo com a vida e com as palavras, para que cada dia mais ele seja conhecido, amado e adorado por o maior número de pessoas possível, e quem sabe por todo ser humano, para que todo ser humano, assim como desejado por Deus, possa um dia se encontrar com este menino Jesus no céu, e com ele viver a eterna felicidade, a eterna alegria. Hoje nós nos reunimos também para celebrar a missa da consagração do dízimo. Pegue o seu envelope e nesse momento nós vamos colocar diante do menino Jesus o nosso dízimo, como gesto de fé, como gesto de adoração, como gesto de reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus, de que tudo o que sou vem de Deus. Ele é o autor da minha vida, Ele é o salvador da minha vida, Ele é a razão da minha vida. Pegue o seu dízimo com fé, com esperança, com confiança, e vamos juntos em pé
consagrá-lo ao Senhor.